Na reportagem especial de hoje, nós vamos ao litoral do Paraná para falar sobre a pupunha, uma palmeira amazônica que se adaptou muito bem à Mata Atlântica. Os agricultores que apostaram na atividade melhoraram de vida e ainda contribuíram para a preservação de outras espécies de palmeira. O contraste de cores nesse pedacinho de Mata Atlântica esconde uma história de luta pela sobrevivência no litoral do Paraná. Há quem só tenha ouvido falar. Quanto que as coisas eram mais difíceis, né? Que viviam bem por conta mesmo, que repartiam uma latinha de sardinha, um ovo para 6 peão. Era difícil, né? E há quem de fato viveu essa realidade. A gente foi palmiteiro há muito tempo e era muito difícil, né? Não é fácil você mexer com palmito, Jussara, extração na mata, né? Só para quem trabalhou isso aí que sabe como é que é a dificuldade, né? Entre as décadas de 1970 e 80, uma das principais atividades econômicas aqui da região era a extração do palmito Jussara. Os extrativistas caminhavam horas e horas e chegavam a passar a noite mata adentro em busca do palmito. Era uma rotina trabalhosa e com pouco retorno financeiro. Além disso, conforme o tempo passava, ficava cada vez mais difícil encontrar as palmeiras na região. Isso porque, quando o palmito que fica dentro do tronco, na parte superior das palmeiras, é extraído, a Jussara não sobrevive porque não rebrota. A gente levantava às 4 da manhã para sair umas 5, mais ou menos, de casa. Para umas 10h30, 11 horas, estar no local onde tinha um palmito. Aí fazia a carga lá, uns 45, 50 quilos mais ou menos. E o resto do dia para andar de volta. Aí dormia, pernoitava. E outro dia, ia chegar em casa com às 10 horas, 10h30 da manhã mais ou menos, tá chegando em casa do outro dia. Com a exploração sem limites, a palmeira entrou em extinção e o corte foi proibido em todo o país. Quem testemunhou isso tudo de perto foi o Sebastião Belletini, agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. O Jussara era comum em todas as propriedades aqui. Mas depois veio essas leis ambientais e com a proibição do palmeiro Jussara, a renda dos produtores diminuiu. Consequentemente, as fábricas de palmito no litoral fecharam. Pode até soar como um ponto final, mas a história estava longe de acabar. O verde mais claro, no meio da mata escura, na verdade é o sinal de uma outra palmeira que chegou na região, a pupunha, trazida da Amazônia. Por lá, o costume é colher o fruto para consumo humano. Aqui, a atenção se voltou para o palmito. A pupunha ela entrou aqui no Paraná em 1994, através da pesquisa, né, do Instituto Agronômico do Paraná, juntamente com a Emater. Cada produtor recebeu 200 mudas. Foi um período de observação. E vendo que ela se comportava, em 97, fizemos cursos aqui em todas as comunidades do litoral, dia de campo, para incentivar o plantio da pupunha. Até que no início dos anos 2000, com o apoio da Embrapa, foi criado um projeto de pesquisa para entender a melhor forma de produzir a pupunha. Em termos de adubação, de manejo, produção de mudas, né? E assim a gente foi levando. E cada etapa que a gente fazia reunião com os agricultores e também com os técnicos da extensão, da pesquisa, das prefeituras. E isso aí foi disseminando em todas as comunidades. O corte que ele está fazendo aqui está sendo com intervalo a cada 3 meses. 3 meses. Quem está conversando com o Sebastião é o Álvaro Figueiredo, agrônomo aposentado da Embrapa. Um dos nomes por trás do projeto que ajudou a transformar a paisagem e o modo de viver dos agricultores da região. Dificuldade é você mudar esse hábito com relação à forma de explorar o palmito, não é? E você conseguir sensibilizar o produtor que aquele caminho é um caminho bom, que em um determinado momento ele vai ter retorno com relação a isso aí. Uma das vantagens da pupunha é que assim que é feito o corte de uma das hastes, outros brotos já nasceram ao lado. É o que eles chamam de perfilhamento. E assim, essa mesma planta vai produzir por mais ou menos 30 anos.
Em média, a cada ano nasce uma nova haste. O ideal é deixar 4 delas em cada planta. A pupunha também dá palmito mais cedo, a partir de 1 ano e meio. Já a juçara pode levar até 8 anos. Outro papel do cultivo da pupunha na região foi o de recuperar os solos, que estavam degradados por causa da criação de gado. A pupunha ela é uma espécie perene, então seu cultivo é a longo prazo. Ela é muito interessante para a cobertura vegetal do solo como um todo, do ponto de vista de conservação de solo e água. Um outro aspecto é que os restos da cultura acabam retornando ao solo e isso serve de proteção, contra a erosão do solo e ao mesmo tempo aumenta o teor de umidade desse solo. E por que a pupunha gostou tanto dessa região? Porque aqui nós temos um clima ideal, que é temperatura alta, praticamente isento de geada, temos chuva distribuída o ano inteiro e umidade relativa alta. Então o nosso clima é bastante semelhante com a região amazônica, por isso ela se deu bem aqui. No comecinho, apenas 60 agricultores apostaram no cultivo. Hoje já são mais de 1.200, numa área que ultrapassa os 3.000 hectares. Entre eles está o Ló Barreto. Ele trocou o extrativismo da juçara pela plantação de pupunha na comunidade Batuva, em Guaraqueçaba. Há uns 15 anos atrás, se viéssemos aqui só andava animal. Não que a gente seja rico, porque rico ninguém é, mas assim, a mudança de vida, a questão financeira, a questão de fartura em casa, com tratores, com carro. A gente nunca sonhou com isso, na verdade. Nem no mais remoto sonho, E hoje nós temos, não é um sonho, é uma realidade, através da pupunha. E é ao lado da família que o Ló vive esse sonho. A colheita da vez é na área do John Lennon, filho do Ló. Aqui, no caso meu com meu pai, nós trabalhamos. Se precisa vir aqui para cá, para essa roça, nós vem junto. Precisa de diarista, a gente traz. Precisa ir para dele lá embaixo, a gente vai. Roça, aduba, faz tudo junto. É bacana, A gente dá risada, tira sarro. Aí a hora, o pai da gente sempre dá um puxãozinho da orelha, não é desse jeito, Então a gente vai aprendendo ainda, São 40.000 pés de pupunha espalhados por 6 hectares, numa área ruim de transitar. Tem uma inclinação boa aqui. Dificulta o trabalho de vocês, John? Dificulta um pouco, A gente tem que se escorar melhor, tem que pisar bem no chão, Para poder a gente acabar não se machucando, O palmito está dentro de quase todo o caule, tirando a parte de baixo, que fica no solo. Primeiro eles fazem uma limpeza. E já deixam tudo separado para colocar no trator. Desse jeitinho, chegam a colher até 5.000 hastes em um dia. A pupunha que sai da lavoura vai para as agroindústrias da região. O transporte fica por conta do comprador, mas as estradas têm sido um problema para os dois lados. Nós temos aí, eu acho que quase 80 quilômetros de estrada de barro. Isso dificulta um pouco a comercialização, porque o frete fica muito caro, então assim, isso dificulta bastante. Às vezes, para tirar uma pupunha da roça e transportar até a fábrica, é muito difícil. O Joceni é um dos pioneiros no cultivo da pupunha na comunidade Batuva. Ele está há 30 anos na atividade. Tem uma área de 125 hectares com 400.000 pés plantados. Além de agricultor, também é o dono dessa agroindústria construída em 2014. A gente chegou num certo momento que tinha o volume já produzindo, mas a dificuldade de se vender, E surgiu daí a ideia de construir a indústria, por quê? O preço era muito baixo, tinha o transporte para levar para São Paulo, Santa Catarina, às vezes inviabilizava, Ele investiu cerca de R$800 mil na fábrica e conseguiu recuperar o dinheiro em 4 anos. Hoje, trabalha ao lado dos 2 filhos. A gente administra tudo em família, Para nós é uma vantagem, porque a gente se ajuda muito, sabe? A gente é muito parceiro. Meu pai é assim que começou tudo, Que tanto a questão da plantação, primeiramente, depois a indústria, e daí ele foi passando para a gente. Então a parte de plantação ficou com o meu irmão e a parte de indústria ficou para mim. Metade do que passa pela agroindústria vem da própria lavoura da família. A outra metade chega de propriedades vizinhas. Primeiro, as hastes são descascadas e vão para um tanque de água, na chamada área suja.
Aqui é feita uma limpeza e a separação da parte basal, a mais grossa, do tolete, a mais fina. Depois o palmito vai para a área limpa e é colocado na água novamente. O tolete vai para a próxima etapa do processo. Já o restante é destinado a outros cortes. No início, o trabalho aqui na fábrica era 100% manual e eles faziam apenas 3 cortes de pupunha. Aos poucos, o Jocely conseguiu comprar 2 máquinas como essa. Com elas, é possível fazer até 8 cortes diferentes de palmito. E isso agregou mais valor ao produto. É um aproveitamento maior, né? Então hoje a gente trabalha com tolete, rodela, temos o aperitivo, temos o espaguete, temos lasanha, né? Então isso melhorou bastante e evoluiu bastante. Antes de ser embalado, o palmito passa por uma nova limpeza para retirada de resíduos e vai para uma solução de água, sal e ácido cítrico para evitar qualquer tipo de contaminação. Quem acompanha essa etapa de perto é o André. E é uma parte importante do processo. Isso, graças a Deus até hoje não tivemos problema, né? Porque nessa parte eu cuido muito, na parte de limpeza, da higiênica ali dentro, eu sempre estou cobrando, então cada um faz a sua parte. Depois, o palmito ainda é cozido por 40 minutos para amolecer, passa por um descanso de 15 dias e só então é lacrado para receber o rótulo. Entre a lavoura e a fábrica, a família emprega 10 pessoas. A Valdirene, esposa do André, está nessa jornada há 22 anos. Começou na roça de palmito e hoje trabalha na agroindústria. Me sinto bem trabalhando aqui, gosto de trabalhar aqui. Sai daquele, que antigamente as mulheres casavam, tinha que ser, tem que ser dona de casa, tem que cuidar de filho, isso dá uma liberdade, sabe? Então, torço muito para que dê certo. E tá dando certo, viu? Hoje, a pupunha é responsável por boa parte da renda do município de Guaraqueçaba. Há 30 anos, 25 anos atrás, a comunidade era bem carente, bem mesmo. Então, foi uma evolução grande. E eu acredito que futuramente a gente vai melhorar bastante, e melhorando para nós, da indústria, melhora para os agricultores, as famílias permanecem aqui na comunidade. O crescimento da pupunha na região chamou a atenção até de quem não era muito do ramo. É o caso do seu José Sanguini, conhecido como Calé, que tem uma propriedade em Morretes. O seu José tinha um caminhão e fazia transporte de grãos para o porto de Paranaguá. Na época, essa era a principal fonte de renda dele. Aqui na propriedade, ele tinha pastagem com um pouco de gado e uma plantação de pinos. Mas chegou a hora de fazer o corte da madeira e ele não quis plantar novamente. Foi aí, então, que o seu José decidiu ir atrás de algo novo para cultivar. Por um período aí de uns 3 ou 4 anos, aí, a gente se sustentaria com o dinheiro do caminhão. Até que em 2017, ele decidiu plantar pupunha. Para isso, procurou a orientação do Sebastião, agrônomo que a gente conheceu no início da reportagem. Graças a Deus foi uma ideia até inteligente que deu bem certinho nos nossos planos. Mas você apostou todas as suas fichas? Joguei tudo para cima assim e tentei colher de novo. O seu Zé, ele apareceu lá no escritório porque ele queria trabalhar com pupunha. Então a gente prestou toda a orientação técnica para ele, ele comprou as sementes, a gente fez um viveiro aqui na propriedade e produzimos as mudas. Então hoje o resultado está aqui, né? Pupunhas bem produtivas, né? Com bastante rendimento. E a gente está sempre trocando essa relação. 2 anos depois de plantar as mudas, ele colheu as primeiras hastes. Hoje são 40 mil plantas cultivadas em uma área de 9 hectares. O último corte que a gente fez aqui, eu vendia R$3,40 a unidade. E daí o custo da produção, eu sempre baseei assim, sabe? Que a minha propriedade aqui, ela rende de 3 a 4 cargas de pupunha por corte. Uma dessas cargas aí, eu baseio como se é a despesa com funcionário, com máquinas, gasolina, com adubo. E daí as outras que derem, daí é o rendimento líquido meu, né? A
Apesar de o preço variar muito de um ano para o outro, ele diz que está conseguindo bons resultados. A cada 4 meses, colhe cerca de 15 mil hastes de palmito. Para mim, a pupunha vai ser a minha aposentadoria, né? E na região, quem tem é uma boa alternativa de renda. Na minha opinião, sim. Para quem ajudou a construir essa história, fica a sensação de dever cumprido e a certeza de que a pupunha ainda tem muitos capítulos pela frente. Foi um trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Eu acho que o grande mérito do projeto foi esse trabalho de equipe desde o início. Isso eu acho que foi o que possibilitou nós obtermos sucesso nesse projeto. E é também a questão social, questão econômica do produtor, né? A gente viu a evolução dele. O produtor hoje tem uma vida melhor. Se ele tivesse hoje na Jussara, ele não teria essa vida. Isso aí é uma satisfação muito grande para nós, né, Álvaro, ter trabalhado nesse projeto. Um dos grandes desafios dos agricultores é encontrar mudas certificadas de pupunha. O seu José mesmo ia plantar 5.000 mudas no ano passado, mas teve que adiar os planos para fazer o cultivo no fim desse ano.